Clube. Vamos direto às informações do Timão. Ih, bloquear, a Caixa bloqueou o dinheiro da premiação, hein? Não vai dar nem para pagar Matias Rojas, nem vai dar para pagar premiação. Que beleza, hein? As informações do Timão com o nosso Felipe Camargo. Boa noite, Felipe. Fala, Weber Lima, tudo bem? Um abraço a você, um abraço ao amigo ligado aqui no 105 FM Futebol Clube. Feliz ano novo a todos que nos acompanham, um ótimo 2026. E vamos falar então do Corinthians, que estreia no Campeonato Estadual no domingo, dia 11. Vai receber a Ponte Preta às 4 da tarde na Neoquímica Arena. Mas a partida, ela será disputada sem a presença da torcida, em razão da punição aplicada após o uso de sinalizadores na final do Campeonato Estadual de 2025, que foi vencida pelo próprio Corinthians sobre o Palmeiras. Então, o Corinthians, que está no seu último dia de férias, os jogadores se reapresentam neste sábado no CT Joaquim Grava, inicia a curta pré-temporada, já faz a sua preparação visando o confronto diante da Macaca Campineira, para estrear no Campeonato Paulista, defender o título estadual, mas não vai ter a presença dos torcedores no estádio. Sendo assim, Dorival Júnior, evidentemente, já sabe que não vai ter aí um 12º jogador ali nas arquibancadas para apoiar a equipe nessa primeira partida da temporada 2026. O Corinthians, que fora das quatro linhas, o Marcelo Paz, executivo de futebol, tem ali algumas questões para poder resolver. Dentre eles, o Fagner, que é um dos jogadores que tem contrato para se encerrar no final desta temporada, e o Fagner quer continuar no Cruzeiro. O Corinthians não tem interesse também em contar com o lateral direito. Busca uma compensação financeira junto ao Cruzeiro e as partes estão conversando, né? Uma vez que o Cruzeiro conseguiu nos últimos dias alinhar um contrato definitivo com o Fagner. Já o staff do lateral direito tenta junto ao Corinthians uma rescisão, mas é óbvio que as partes tentam chegar a um acordo para poder ali o Fagner ser liberado e ter o contrato em definitivo. A saída do Fagner significaria aí para o Corinthians um grande alívio na folha salarial, né? E o clube paulista ainda tenta uma forma, como nós já dissemos, de ser recompensado para liberar o Fagner antes do final desta temporada. Alguns outros jogadores têm contrato próximo de se encerrar, próximo agora porque já virou o ano, né? Mas contratos que vão se encerrar nessa temporada 2026. O Memphis Depay, por exemplo, é o que mais preocupa e é colocado até como urgente pela alta cúpula corintiana. O contrato do holandês vai até o dia 20 de junho. Carrilho vai até dia 31 de dezembro, André Ramalho também final de dezembro, o Héctor Hernandes também final de dezembro, assim como Hugo e Vitinho. Portanto, aí as informações do Corinthians, o nosso 105 FM Futebol Clube. Em relação ao Corinthians, Bigato, agora essa história também da Caixa, do bloqueio de dinheiro da Copa do Brasil. É uma presepada atrás da outra, Bigato. Não, isso faz parte também do acordo pactuado entre a Caixa Econômica Federal e o Corinthians. Não foi do nada que a Caixa está bloqueando esse valor, porque quando o Duílio, foi o Duílio ainda era o presidente, agora o Duílio ou Augusto, mas se eu não me engano foi o Duílio que era presidente, foi feito um acordo que a Caixa, porque o Corinthians devia, eles repactuaram lá o acordo, e que a Caixa teria o direito de bloquear bens a qualquer tempo do Corinthians, né? Então, fica o Corinthians sujeito a isso. As informações do Corinthians, ela é pública. Então, todo mundo sabe quando o Corinthians vai receber premiação, o que o Corinthians tem de receita em haver, e a Caixa vai e faz esse papel. No mesmo momento que a Caixa também está na mesa de negociação, tentando negociar a compra aí do nome do estádio. Então, apesar disso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Muito pela incompetência administrativa e como é gerido o Corinthians. Agora o Corinthians, ele se prepara para uma temporada com muitas dificuldades financeiras. Tem esse problema
do valor bloqueado, que impede o Corinthians de pagar alguns compromissos que ele mesmo tinha assumido como premiação para os funcionários, e também ele tem que equilibrar em ter um elenco dentro de campo compatível para as competições que o Corinthians vai disputar. Não vai ser uma temporada fácil para o Corinthians. E aí, né, Capretes, é aquela história, né? Como uma má administração arrebenta o clube por anos, né? Olha o que aconteceu, né? Com uma administração anterior, ruim, que fez acordos, que agora, a atual, que também fazia parte do bolo, está sofrendo, porque perderam até, né, entre aspas, a premiação da Copa do Brasil, Capretes. Não, sem dúvida, né, Weber? Essa má fase do Corinthians, da parte de fora, externa ao campo, não é de hoje, né? Falo externa porque o Corinthians em 2025 ganhou 2 títulos, não dá pra falar que foi ruim. Mas quando a gente colocou que 2026 não seria diferente, é por essas e outras, né? É por essas e outras. A questão do estádio, a questão das dívidas tem que ser resolvida de uma vez por todas, não dá. O Corinthians, ele tá enxugando o gelo há muitos anos. Há muitos anos. Eu sei que o acordo que se esperava, o dinheiro que esperavam que ia entrar, não aconteceu da forma que o André Sanches imaginou em 2012, em 2013, eu estou falando de 13 anos atrás, quando o estádio foi planejado e foi executada daí a construção, mas isso vai minando o Corinthians ano após ano. Então ele vai depender muito mais da sorte e de alguns bons trabalhos pontuais, como esse do Dorival, como até do Ramon Dias foi, com o Fabinho Soldado, para salvar do rebaixamento 2024, conseguir a vaga na Libertadores, do que um projeto de futebol. Não há projeto de futebol no Corinthians. Pode vir o Marcelo Paz, pode vir o Guardiola, pode vir qualquer um. Não há projeto. Sabe por quê? O Marcelo Paz responde ao Osmar Stabile, que é um cara que entrou só porque o Augusto Melo teve um impeachment. Então, assim, a política impera, por mais bem intencionado que seja o Marcelo Paz, mas ele vem do Fortaleza, uma outra realidade. Ele teve um cargo político lá. Que no Corinthians a realidade é completamente diferente. A pressão no Corinthians é diferente da pressão do Fortaleza. Por exemplo, essa questão do Fagner tem que ser resolvida, cara. Acabou o ciclo dele no Corinthians. Não há a menor condição do Fagner voltar, por exemplo, a jogar no Corinthians. Já foi, acabou. Só que não dá pra ficar pagando isso aí. O acordo foi mal feito. Então, de acordo mal feito em acordo mal feito, o clube vai sangrando. O clube vai ficando estagnado. Não vai ter o transfer ban cancelado. E aí não vai contratar, e aí não vai se reforçar, e vai ficar dependendo da sorte do Dorival achar um time, da sorte dos jogadores estarem em um bom momento, para ver se ganha alguma coisa esse ano. 18 horas e 11 minutos, daqui a pouquinho a sua participação pelo WhatsApp 11 999 325 105, 11 999 325 105.